Bem-vindos ao Wolf Crow. Nessa playlist eu resumo origens e histórias de bis para vocês. Todas as alterações dos painéis, textos e imagens foram feitas para evitar problemas com direitos autorais. Todas as artes são propriedade das suas respectivas empresas. Então vamos lá, para mais uma grande saga. Pessoal, uma coisa que tenho que deixar claro é que, assim como sempre falo na intro do canal, eu conto resumos. Então, eu sempre tenho que cortar parte das histórias. Senão ficariam vídeos de 1 a 2 horas. E tento ser o mais breve possível nas histórias, sem perder muita coisa, tentando sempre contar somente o principal. Existem algumas pessoas que não gostam, mas faço o possível, né? Enfim, vamos aos detalhes que vocês precisam saber antes de eu começar a contar a história. Na saga Crise Final, Batman é atingido pelos raios Ômega de Darkseid, o que faz os seus amigos pensarem que ele morreu. Mas na verdade, ele foi mandado de volta para a pré-história. Nessa história, teremos a presença de Daniel Hall, que é o segundo Sandman. Ele é o Lorde e a personificação de todos os sonhos e histórias, e um dos seres mais fortes do universo DC. Depois de sua morte nas guerras Darkseid, Cálice, a filha de Darkseid, o trouxe de volta à vida, para ter uma segunda chance. Antes de lançar a saga Noites de Treva Metal, foram lançados 2 volumes, A Forja e A Fundação, que contavam o começo de tudo. Basicamente, o que acontece nesses 2 gibis foi o seguinte. Carter Hall, o Gavião Negro, se lembra de como conseguiu seus poderes, da noite que a nave Tanagariana caiu, e o metal que deu poderes para ele e sua esposa, que os faz viver um ciclo sem fim, lutando contra seu inimigo, Hatset. Esses 3 vivem um ciclo de reencarnação, sempre lutando. Carter e Shiera do lado do bem, e Hatset do lado do mal. Mas existia algo. Entre as inúmeras vidas que ele teve, no momento entre o fim de uma e o começo de outra, ele teve visões de algo maior, de um mistério por trás de todas as suas vidas. Ele teve um pesadelo de algo grandioso, um pesadelo que ecoava através do metal, e isso o fez começar a pesquisar aquele mistério. Em sua pesquisa, ele descobriu que aquele metal estava conduzindo energia, que vinha de algum lugar desconhecido. Ele voltou a estudar até as primeiras tribos dos homens que andavam sobre a Terra, e ele descobre que não eram 3 tribos, mas sim 4. E com isso, ele achou os Imortais, irmandade de seres antigos. Quando um deles dá um passo à frente e fala que o metal mudou tudo, e que com ele um terrível ser surgiu, um ser que foi banido, e que ele busca desesperadamente uma forma de voltar. Esse ser quer destruir toda a luz no mundo e arrastá-lo para a escuridão. Os Imortais falaram sobre as tribos da Aurora do Homem, que o metal chegou a esse mundo por uma brecha no tecido da realidade, mas que com ele um demônio ascendeu das trevas, e que ele quase conquistou tudo. E quanto mais eles pesquisavam, eles tinham certeza de que tudo aquilo era verdade. Eles viram pinturas confirmando essas histórias, em diferentes cavernas no mundo todo. Elas também contavam sobre a tribo do Gavião, sobre alguns traidores, que ficaram conhecidos como a tribo dos Judas, pois eles ficaram do lado do morcego demônio, assim traindo seu povo. Falava do demônio que assumiu a imagem de um grande e terrível morcego, o fim da humanidade. Hatset era o traidor da tribo das aves. Ele era o emissário das forças das trevas. Pássaros e morcegos ficaram em guerra desde o começo dos tempos. Os Imortais disseram que o metal precisava ser destruído, pois ele é amaldiçoado, pois o poder dele vem da escuridão. Mas esse metal trouxe tecnologia que Carter e Shiera usaram para construir uma equipe. Ela era formada por aventureiros, que se juntavam a eles para descobrir mais sobre esse mistério. Assim, os aventureiros entraram na montanha e usaram a adaga do Mago Imortal para abrir o caminho. Mas algo deu errado. A terra tremeu. Gritos ecoavam em meio àquela explosão. A montanha não existia mais. Carter sentiu um frio na espinha e foi aí que ele viu os olhos de algo, o encarando
de dentro do abismo. Aqueles olhos sombrios procuravam por algo, por alguém. Depois disso, Carter percebeu o motivo dos Thanagarianos terem vindo ao planeta, trazendo esse metal. Eles vieram para avisar que sabiam que está do outro lado. Carter descobriu uma maneira de quebrar a barreira e entrar nas trevas sozinho. Sua esposa dizia que esse mistério era uma armadilha. E ela estava certa. A cada nova descoberta, e mais próximo que ele chegava da verdade, os seus espiões eram assassinados. Então, ele deixou seu diário, contendo todas as descobertas, com a família que era mais leal aos pássaros, com ordem de escondê-lo, mas que caso ele fale e a fera surja das trevas, o diário deve ser passado para frente. E assim ele foi, e entrou na escuridão, sabendo que nenhum homem seria tolo bastante para segui-lo. Mas descobrimos que atualmente Bruce está pesquisando a mesma coisa, e ele continua a pesquisa sobre aquele metal misterioso, mas ele faz isso em segredo, nem mesmo a Liga sabe. Ele formou uma equipe secreta para isso. Ele descobriu dados de anomalias geológicas, e ao analisá-los, percebe que precisaria de algo em escala cósmica para decifrá-los. E com isso, ele vai até a Fortaleza da Solidão. Acontece que anos atrás, Superman deu uma sala aqui para Batman, na qual ele prometeu nunca entrar, ou tentar olhar através das paredes. E lá, guardava um objeto de poder inimaginável, uma das torres que o Anti-Monitor criou para acabar com o multiverso. Caso você não conheça essa saga, temos ela aqui no canal. Ela é chamada Crise nas Infinitas Terras. Esse mistério é tão poderoso que deixa até mesmo Guntet preocupado e com medo. Guntet manda Hal Jordan até a mansão de Bruce, pois ela está sendo o centro das ameaças. Mas lembrem-se, nem ele e nem a Liga sabem sobre as pesquisas de Bruce e Carter Hall. Ele segue as ordens e vai até o local. Lá, ele acha uma porta secreta dentro da Batcaverna, e junto dele está Duke. Eles investigam essa sala secreta, e quanto mais fundo eles vão, mais coisas descobrem. E de repente, eles escutam uma voz familiar. Essa voz começa a contar para eles sobre a pesquisa do Batman, que tudo começou com um dente de metal, ligado à Corte das Corujas, que podia trazer os mortos de volta à vida. Enquanto aquela voz explicava o que acontecia, o anel de Hal Jordan saía de controle e queimava sua mão. A voz dizia que tudo tinha relação com aquele metal, aquele líquido verde. Duke conhece esse metal. Hal diz que eles devem ir embora, pois o seu braço está queimando. Mas Duke insiste para que eles sigam em frente. A voz fica feliz em saber disso. Eis que Hal e Duke acham uma porta, mas eles não sabiam que ao abri-la dariam de frente com uma verdade espantosa. Ali estava o Coringa. Essa saga se passa depois da saga Fim de Jogo, onde o Coringa e o Batman morreram soterrados em uma caverna. Eis então que ele explica. Ele acordou em meio àquele metal verde. Aquele líquido curou todas as suas feridas, até mesmo colou seu rosto de volta. E lá, ele viu o desenho de um morcego mais antigo que a civilização. Coringa consegue enganar Hal e Duke, e usa eles para dar curto na barreira da sua cela. Ele corre para destruir a máquina que o Batman está construindo, e ele disse que a parte engraçada dessa história é que ele está sendo o herói desta vez, tentando evitar um desastre, e que eles não fazem ideia com o que estão mexendo. Ele diz para Duke que ele é um meta-humano e enfia o metal no seu pescoço. E de repente, uma explosão acontece desse ferimento. O Coringa foge e o Batman chega. Ele grita com Jordan e Duke como podem ter deixado o Coringa escapar, mas Hal diz que Bruce tem muito o que explicar. Então Bruce diz que passou muito tempo para juntar todas as peças, para finalmente conseguir olhar de volta para as trevas. Ele chamou ela de Invenção Final. Essa máquina garantiria que a cidade sempre teria um Batman, mas ele morreu com Coringa antes de terminá-la. Mas o metal o trouxe de volta também.
porém sem memória. Ele usou essa máquina para recuperá-la, mas por ainda ter o metal em seu corpo, ele viu algo. Ele viu inúmeras versões dele mesmo, morrendo. E por isso, ele começou a reconstruir a máquina do zero. Ele precisava olhar para a escuridão, para a fonte do poder do metal. Ele sentia que ela tinha uma conexão com ele. E talvez, uma vez que ele olhasse dentro da escuridão, tudo faria sentido. Batman diz que tem a frequência dimensional da energia travada na adaga de Shazam. Ao puxá-la, Duke sente algo. Ele consegue ver a máquina como se estivesse ali, em sua frente. Hal empresta seu anel para que ele possa mostrar tudo que ele vê. Bruce vai até a máquina e a usa, mas cai logo em seguida. Duke e Hal perguntam se ele está bem, e ele só consegue responder que não entende. Ele fez tudo certo, então por que ele só conseguiu ver a escuridão? Não faz sentido. Então vemos, a quilômetros abaixo de Gotham, um grupo, uma seita, dizendo que o selo final foi quebrado, que eles conseguiram impedir que o Batman visse o que realmente tinha do outro lado. E assim, eles dizem que os dias de trevas acabaram, pois os Cavaleiros das Trevas estão chegando, e com eles, o verdadeiro pai de Batman. E com isso, começamos a saga. A história começa com a Liga voltando para a Terra, depois de uma batalha contra Mongul. Alfred comunica a Bruce que apareceu uma montanha gigante no meio de Gotham, e que existe uma tempestade sem fim na cidade. Mas algo não estava certo. Superman usou sua visão de raio-x para enxergar através das paredes da montanha. E ela era oca, mas existia um bunker dentro dela. Flash foi investigar. Flash acha a porta do bunker e leva todos até lá. Dentro dele existia um tipo de cápsula, com um dispositivo no meio, onde estavam 5 pessoas, e do lado de fora um robô, o Tornado Vermelho. Mas assim que eles iam começar a investigar, um grupo mascarado chega, ordenando que eles se afastem. Hal pergunta quem são eles. E Batman responde: aquela mulher é a Lady Blackhawk, e ela comanda um tipo de equipe anti-apocalíptica chamada Gaviões Negros. Essa equipe tem vigiado ele, e ele tem vigiado eles em segredo também. Eis então que ela tira sua máscara e diz o seu nome. Ela se chama Kendra Saunders e afirma que existem muitas coisas que o Batman ainda não sabe. Ela fala que está acontecendo uma invasão em escala total, que foi planejada há séculos, mas que ela não entrará em detalhes ali. Então ela leva eles para a ilha secreta dos Gaviões Negros. Ela explica que ali foi a base do maior detetive da humanidade, Carter Hall. Por séculos ele estudou o metal, o qual lhe deu poderes, e que ali na ilha está o último pedaço puro daquele metal raro. Ela explica que Gavião acreditava que aquele metal era de algum lugar além do nosso cosmos. Ele procurou pistas da sua origem em histórias e folclores, e em todos eles existiam avisos que o metal vinha de um lugar maligno. Ela coloca um mapa na mesa, onde mostra todos os 52 universos que existem no multiverso deles, e explica que a energia que emana do metal não veio de nenhum deles. Mas Flash diz que ele também estuda o multiverso, e só existem aqueles. Mas é aí que ela vira o mapa e diz que aquele metal pode ter vindo de outro multiverso, um multiverso que fica embaixo do deles, um multiverso de trevas. Ela explica que não só existem matéria e antimatéria, lá existe a matéria e energia das trevas, e que isso também faz grande parte do universo deles. Ela ainda explica que esse multiverso das trevas é muito mais antigo e maior que o deles, e ela diz que as pessoas e o robô da cápsula que eles acharam eram os aventureiros que Carter mandou através do portal para o multiverso das trevas, e que as últimas mensagens que eles receberam deles foram gritos,
falando que do outro lado era um mundo de pesadelos e que eles deveriam fechar o portal e nunca mais abrir. E que o robô, Tornado Vermelho, avisou que viu um grande dragão lá embaixo e que esse dragão espalhava um nome: Barbatos. Ela pega um dos pergaminhos de Carter, que mostra a lenda dele. Nela está escrita que Barbatos virá para este mundo através de um portal humano. Alguém que foi tratado com 5 metais raros pelos seus seguidores. Um herói criado através de pesadelos. Um nome que se repete nas escrituras. O portal humano que Barbatos usará para chegar no mundo tem um nome. E esse nome é Wayne. Nesse exato momento, os gaviões apontam as armas para Batman. Kendra pede desculpas para Bruce, mas diz que ela jurou acabar com isso depois do erro de Carter. Então, o Tornado Vermelho acorda, gritando em desespero. Vocês abriram um portal? Ele sai de controle, atacando todos, dizendo que ele tinha avisado sobre o monstro que está vindo. É então que Kendra percebe que Batman ativou o Tornado Vermelho para escapar e que o metal raro sumiu. Batman foge em um dinossauro da ilha. Ele conseguiu o que foi buscar. Mais tarde, na Batcaverna, ele analisa o metal puro. Ele quer proteger todos, proteger a Liga e resolver isso sozinho. Eis então que ele e Alfred escutam um barulho vindo da biblioteca da mansão Wayne. Ele vai investigar e vê o símbolo de um morcego no chão. Ele tira e acha um diário, o diário de Carter Hall. Ali, naquele momento, ele percebe que é tudo real. E então, ele recebe uma visita dele, Sandman. No meio tempo, a Liga ainda está seguindo os rastros que Batman deixou para confundi-los. Essas pistas os levaram até a Amazônia, onde encontraram um bando de Batmans em um furgão que está sendo dirigido pelo pequeno Damian. Eles conseguem encurralar todos e descobrem que eles são todos os ajudantes do Batman. Eles querem a arma que está na mochila do Asa Noturna, mas Dick tira apenas uma planta que é totalmente mortal para a floresta. E isso traz o Guardião do Verde. O monstro do pântano ataca todos, enquanto Superman escuta os batimentos cardíacos de Bruce e o tira do caminhão de Damian. Ele pede para Bruce confiar nele. Então o Batman começa a explicar que ele é o único que pode parar tudo isso, que ele sente que está sendo observado há anos, que algo viu pela primeira vez quando ele voltou para a era pré-histórica, e que desde lá ele vem sendo preparado. Kendra estava certa, os seguidores de Barbatos já começaram um ritual. O fizeram beber o primeiro metal no labirinto na saga da Corte das Corujas. Ele entrou em contato com o segundo metal depois que morreu soterrado. O terceiro metal fazia parte da máquina que ele construiu para recuperar a sua memória. E o outro, ele entrou em contato quando olhou para as trevas, no começo dessa saga, restando apenas um último metal para o ritual ficar completo. Mas Superman desconfia de algo e atravessa o seu punho no peito de Batman. Então vemos que, na verdade, aquele era o cara de barro, que tinha no seu peito um dispositivo que copiava os batimentos cardíacos de Bruce. Enquanto isso, nos poços de lava na Antártica, Kendra entra em um local secreto, onde o Conselho dos Imortais toma uma decisão para tentar salvar o universo. Eles decidiram que Kendra vai levar o cérebro do Anti-Monitor e jogá-lo no núcleo do multiverso que fica na Pedra da Eternidade. Mas então, Ra's al Ghul diz que conhece o detetive, que ele tentará lutar contra a fera sozinho. Ele pergunta para Kayera se existe algum lugar onde essa linha de pensamento pode levá-lo. Então ela diz, a tumba de Khufu, que foi a primeira vida de Carter Hall. E de fato, lá estava ele, guiado pelo Sandman. Sandman vai embora dali e diz que se ele precisar, é só chamá-lo no local do Sol Negro. Mas mesmo aqui, Bruce não está certo que está fazendo a coisa certa. Clark e Diana aparecem na tumba, pedindo para que Bruce pare e que ele dê para eles o que está na mochila. Eis então que Bruce tira o bebê Darkseid da mochila e explica que ele vai usar os raios ômega dos olhos dele para voltar para a pré-história, pois foi lá que Barbatos o viu pela primeira vez e começou todo o seu plano. E ele vai usar a arma do Gavião Negro para derrotá-lo,
pois foi ele quem derrotou Barbatos quando ele veio a primeira vez para a Terra. E que depois disso, ele se apagará da história. Ele sabe que é uma viagem só de ida. Ele só pede para que Clark e Diana cuidem dos seus filhos. Mas é nessa hora que Kendra manda uma mensagem para Diana, dizendo que enganaram Batman, pois ela destruiu a tumba de Khufu. E essa, na verdade, é a tumba de Hatset, o sacerdote do clã das trevas. Na mesma hora, Superman e Mulher Maravilha ficam presos em raios negros, e Batman é atacado por várias agulhas que o deixam paralisado. Eis que do canto escuro da sala aparecem os Strigai, os sacerdotes das trevas que idolatram o deus Barbatos. Eles dizem estarem felizes de ver o manto que seu deus usará. Batman se pergunta como eles conseguiram. E então, representantes da Corte das Corujas aparecem, dizendo que desde o início dos tempos, eles se escondem, que eles faziam parte da tribo dos Gaviões, mas foram eles que se tornaram a tribo dos Judas, que foram eles que traíram os Gaviões pelo grande morcego demônio. Ele explica que eles estiveram preparando Bruce desde o início. Eles estavam infiltrados nas empresas Wayne, até mesmo sabiam que o diário de Carter Hall estava em sua mansão. Eles fizeram tudo o que foi preciso. Foram eles que mudaram as coordenadas da tumba, tudo para trazê-lo até aqui. E a última parte foi invocar os Strigai, para que eles finalmente possam trazer o seu deus morcego, e com isso as corujas possam governar o mundo junto a ele. E que ali está o último metal, que ele será forjado nas profundezas de Gotham, devido à colisão que está acontecendo no multiverso com as trevas. E assim, ele começa a escorrer dos furos da parede atrás de Batman. E quando eles formam uma poça debaixo de Batman, os Strigai começam a invocação. Bruce grita, pedindo ajuda. E as corujas olham para o portal, esperando a chegada do Deus Morcego. Mas os Robins demoníacos atravessam e os devoram, arrancando pedaços deles. Superman olha aquilo espantado, dizendo, meu Deus, onde está Bruce? E uma voz responde, Vocês querem Bruce Wayne? Aqui estão eles. E lá estavam todos os Cavaleiros das Trevas, versões distorcidas de Bruce. Diana diz que eles já derrotaram deuses e monstros antes, mas Barbatos responde, Vocês só os derrotaram porque eu permiti. Bem-vindo às trevas. Ele os ataca com raios, e em seguida os toca com as pontas dos seus dedos. E isso faz com que Superman e Mulher Maravilha fiquem fracos, à beira da morte. Enquanto Batman que ri diz, isso vai ser divertido. E ele deu início ao pandemônio. Ele deu para cada vilão de Gotham uma carta, feita de um metal especial do seu multiverso. Quem a segurasse, bastava pensar em uma coisa, e ela acontecia. Então os vilões criaram um caos, remodelaram a realidade em partes de Gotham, moldando-a à sua imagem. E ele adorou ver aquilo. Charada fez um labirinto insano. Era Venenosa criou uma floresta enorme, cheia de perigos. O Chapeleiro Maluco criou sua própria versão distorcida de Alice. E o Senhor Frio fez um reino à sua imagem, com até mesmo gigantes de gelo. Isso fez com que heróis e vilões lutassem lado a lado. Uma batalha difícil, quase impossível de ganhar. Mas em um momento, eles acharam um cofre cheio de armas da Corte das Corujas. Toda a arma ali era feita de um dos metais especiais, do tipo que de alguma forma era conectado a Barbatos e seus monstros. E armado com elas, eles voltam à luta. Eles vão atrás de todos os vilões e cartas, derrotando um por um e recuperando cada uma das cartas. Até o momento que o Arqueiro Verde vai atirar no Robin Maligno, mas ele coloca Damian no seu lugar. Oliver fica sem reação. Ele não queria isso. Mas enquanto o Robin Maligno estava distraído, Damian lembrou que a ponta da flecha era feita do metal especial. Então ele fez o impensável e a empurrou em direção ao seu peito, tão forte que ela o atravessou e pegou o Robin Maligno. O Robin Maligno explode e isso muda os planos do Batman que ri. Ele abre um portal para trazer todos os Cavaleiros das Trevas para ali. Mas nessa hora, o Senhor Destino chega e resgata todos os heróis. Eles são levados para o santuário dele, para se reagrupar e planejar.
E agora, eles têm esperança, pois eles sabem como matar esses monstros. Enquanto isso, Clark está preso em um inferno, que se repete. Barbatos está torturando ele, de novo e de novo, lhe dando esperança apenas para tirá-la logo em seguida. Ele mostra seus cavaleiros do apocalipse e toda a sua glória e destruição. Mas é aí que percebemos, na realidade ele está preso em uma prisão mental. Diana está com ele e consegue acordá-lo. De volta à realidade, eles veem que ela é bem pior. Existe uma torre de pessoas, presas da mesma forma, e a cidade está à beira do seu fim. Superman sobrevoa Metrópolis e vê que toda a sua cidade foi transformada em criaturas parecidas com o Apocalipse. E é aí que Diana diz que John está a salvo, mas Lois foi infectada também. Ele não pensa duas vezes e voa com toda a sua velocidade para encontrar Barbatos. Ele chega em Gotham City, no pico da montanha, e lá estava Barbatos e seus dragões o esperando. Clark se espanta em ver mais pessoas presas dando energia a Barbatos. Então ele diz: Veja, Clark, todas as estradas levam à escuridão. Nuvens cercam Clark. Ele não consegue ver direito. Então ele vê o Batman. Ele sabe que é Bruce. Ele conhece seus batimentos cardíacos. Mas na verdade era o Devastador. Ele chega atacando Clark com toda a sua força. Clark cai na parte de Gotham que é controlada pelo Senhor Frio e lá escuta: Você está em Gotham, amigão. Beco do crime, para ser mais exato. No local onde os meus pais morreram. Mas tudo bem, eu já superei. Bruce, essa é sua cidade. Como você pôde? Diz Clark. Mas o Batman que ri responde: Ela era. Eu já cansei de protegê-la. Clark é cercado por todos os cavaleiros. E o Devastador aproveita e o ataca por trás. Ele fica em cima de Clark, trocando socos. Mas no meio da luta, Flash aparece através de um portal do Senhor Destino e consegue salvar Clark. Flash o levou para o Bar Oblivion, um dos poucos lugares seguros que restaram. Lá ele encontra o Asa Noturna, que diz que eles estão em uma batalha sem fim. O Máquina Assassina infestou Detroit com os Alfred cibernéticos. O Morte Vermelha criou uma tempestade de forças de aceleração, que quem toca morre em segundos. E ele diz que mais cidades cairão. Ele explica que eles perderam contato com o Cyborg, e que a cada cidade que eles tomam, os Cavaleiros das Trevas fazem aquelas torres humanas. Elas são condutores de energia das trevas. Clark diz que sabe disso. Eles estão tentando afundar o mundo nas trevas do multiverso deles. Enquanto isso, Arqueiro e Damian mostram a ponta da flecha que matou o Robin Maligno, dizendo que esse metal pode matá-los. Uma pena que os Gaviões destruíram tudo. Mas é aí que o Senhor Destino interrompe, dizendo que não destruíram tudo. Os últimos pedaços são o Martelo do Aço, a armadura e espada do Exterminador, o capacete do Senhor Destino e o ovo do Homem Elástico. Então o Senhor Incrível o interrompe, dizendo que o ovo está vibrando coordenadas. Uma delas está embaixo de Atlantis, outra nas profundezas do espaço, e uma delas leva até o centro do multiverso. O centro do multiverso fica na Pedra da Eternidade. Mulher Maravilha divide equipes. Cada uma delas levará uma daquelas pessoas que possui parte do metal. Lanterna vai até o espaço com o Senhor Incrível e o ovo. Aquaman até as profundezas de Atlântida junto ao Exterminador. Ela vai até o centro do multiverso, com o Senhor Destino e Kendra. Mas o Senhor Incrível detecta mais uma localização, uma vibração em frequência negativa, que leva a um lugar no multiverso das trevas. Bruce, precisamos buscá-lo. Ele é a chave, diz Superman. Então, a última equipe é formada por Superman, Flash e Aço. Eles escutam barulhos. Eles os acharam. Senhor Destino abre um portal e leva todos para fora dali. Eles escapam a tempo, pois o Batman que ri chega na hora exata com seus Robins demoníacos. Então, eles seguem um plano. Vemos que a equipe de Superman está na Fortaleza da Solidão, na sala com a torre do Antimonitor, que está quase explodindo com tanta energia das trevas.
Ele diz que as coordenadas do Multiverso das Trevas não são muito diferentes da Zona Fantasma. Então, ele pode tentar acessar o Multiverso das Trevas usando a Zona Fantasma como caminho. Então, o plano é usar o projetor da Zona Fantasma e criar um portal. Enquanto, eles sobrecarregam Clark com a força de aceleração e usam a conexão do metal do aço com a torre do antimonitor para criar um elo e o portal levá-lo até Bruce. Então eles começam. Superman e Barry correm o mais rápido que conseguem. Cada momento, desde que tudo isso começou, é o que dá forças para Barry. Ele pensa no tanto que perderam, no preço que pagaram até aqui. E ele corre com toda a sua força e lança Clark para o Multiverso das Trevas. Ele está quase lá. Ele consegue ver. Então ele chega. Mas era uma armadilha. 4 torres humanas, que emanam energia das trevas, formam um S. Eles planejaram isso, e Clark caiu na armadilha facilmente. Ele começa a ser atacado por versões sombrias dele mesmo. Mas ele acha Bruce, porém, Bruce explica. Os sinais que ele estava mandando não eram para ele vir buscá-lo, e sim o contrário, para ele não vir, pois isso era o plano. Clark era a peça final para alimentar a bateria do Multiverso das Trevas, e agora ela está completa. E com isso, o mundo deles vai afundar na escuridão. Acontece que Bruce está ali há décadas, preso, enquanto seu corpo é usado na Torre Humana. Barbatos brinca com sua mente. Ele o fazia reviver memórias e distorcia a maioria delas. Outras ele inventava. E quando Bruce descobre tudo, ele tenta confrontá-lo. Mas ele dá de cara com Barbatos, que diz: A humanidade acha que você é um dos maiores heróis que já existiu. Mas você é o que eu fiz de você. Eu te criei. Olha as milhares de versões suas que eu não ajudei. Todos fracassaram. Inúmeros Batmans monstros e distorcidos aparecem atrás e escalando Barbatos. Bruce tentava resistir, mas ele não consegue. Barbatos é mais forte. E por isso, ele ficou ali, preso, por décadas, até Clark o achar. Enquanto isso na Terra, o Máquina de Matar e o Devastador chegam na Fortaleza da Solidão e lutam contra o Aço e o Flash. Aço cai durante a batalha. Então o Devastador aproveita para destruir a torre, pois a sua missão era levá-la para Gotham. E isso deixará Superman e Batman presos no Multiverso das Trevas, sem ter um portal para voltar. Vendo aquela situação, Barry percebe que precisa de ajuda. Então ele aproveita a chance que tem e foge dali. Mas ele cai em um lugar que é por escuridão. Na verdade, cada membro da Liga foi separado e está em um lugar desses. E o Batman que ri diz: Não se preocupem, tudo ficará bem. Deixe eu acender as luzes. Eles aparecem em versões diferentes da Batcaverna, cada um de um Cavaleiro das Trevas diferente, onde cada um deles tem que lutar contra um dos Cavaleiros das Trevas. Mas então descobrimos que era para isso que eles queriam um ciborgue. Eles estão o usando para controlar a Liga. Todos eles estão presos em uma ilusão, enquanto lutam em suas mentes. E é assim que os Cavaleiros das Trevas levam eles para serem conectados à torre do Antimonitor, que agora está no pico mais alto da montanha que apareceu em Gotham, para assim descer este planeta para o Multiverso das Trevas. Mas enquanto isso, o Máquina Assassina tenta retirar o elemento X de Cyborg, pois nele está o metal mais poderoso da criação, e com ele eles poderão acessar e destruir o multiverso. Mas enquanto eles estavam sumindo a montanha, algo acontece. Cyborg consegue acessar o elemento X da sua caixa-mãe, o que acaba fazendo ele evoluir para todo o seu potencial. E com isso, ele liberta a Liga para lutar ao seu lado. Eles enfrentam os Cavaleiros das Trevas. Mas no meio da luta, o Batman que ri invoca seu deus. Então Barbatos chega para acabar com tudo. Mas a Liga escapa dali, assim voltando cada grupo para sua missão. No meio tempo, o Sandman resgata Batman e Superman.
Mas Batman está furioso e confronta Sandman, dizendo que por que ajudar agora? Ele o deixou décadas sendo torturado. Então Sandman leva os dois para a biblioteca de Lucien. Ali é o lugar onde as pessoas andam quando elas sonham. A seção reservada para histórias que nunca deveriam ter sido contadas, histórias feitas de horrores do coração humano. Está acontecendo algo estranho. Elas estão virando realidade pelas mãos de Barbatos. Enquanto isso, a biblioteca começou a pegar fogo. E se isso continuar, todas as histórias e sonhos serão perdidos para sempre. Superman diz para Sandman se juntar a eles, mas Sandman explica que ele não pode, mas que ele pode dar uma das armas mais poderosas do universo para eles, uma história. E assim ele começa. Sobre o início de tudo, uma faísca que criou duas coisas opostas, a matéria e a antimatéria. E que com elas vieram os irmãos que deveriam monitorar toda a criação. Mas existia uma terceira criatura, que deveria guardar tudo aquilo que ainda iria existir. Esse ser morava na Forja dos Mundos, que fica no centro do multiverso das trevas. Por íons, essa criatura criou a marteladas universos, de esperanças e medos de todos os seres vivos. Os mundos estáveis e corretos subiam para o multiverso, e para os mundos que saíam sombrios e instáveis, existia um dragão, que deveria destruir esses mundos que deram errado, e retornar sua energia para a Forja. E esse dragão era Barbatos. E por ele só conhecer destruição, ele matou seu mestre. Assim, todos aqueles mundos que deveriam ser destruídos, continuaram a viver. E com isso, a Forja foi se apagando. Sandman explica que se ainda existe esperança, é pela Forja dos Mundos. Dentro dela, existe o metal mais puro e poderoso de todos, de infinitas possibilidades. Mas que ele deve ser pego antes que ela se apague. Barbatos quer afundar todos os mundos nas trevas. E ele explica que os Cavaleiros de Barbatos têm um ser cósmico como refém, o que dá vantagem a eles e mais poder. Sandman diz que pode abrir um caminho que os levará direto à Forja dos Mundos, mas para que eles consigam segui-lo, eles precisam andar com esperança. Caso contrário, eles ficarão perdidos na vastidão do multiverso das trevas. Batman diz que não vai conseguir, pois ele não tem mais esperanças. Mas Superman o lembra dos seus filhos, e isso é a faísca de esperança que ele precisava. Então, ambos seguem em frente e entram no portal. De volta à equipe da Mulher Maravilha, vemos que eles chegaram na Pedra da Eternidade, e que Kendra vai seguir os planos dos Imortais e jogar o cérebro do Anti-Monitor dentro do centro do multiverso. Diana tenta pará-la. Mas antes que ela jogasse o cérebro, algo estranho acontece. Ela grita de agonia e cai no chão. Então ela vira a Lady Falcão Negro. Barbatos a corrompeu, e para piorar tudo, Adão Negro chega e derrota o Senhor Destino, sobrando apenas Diana contra os dois. Eis que Bruce e Clark chegam à Forja, mas algo está errado. Ela está apagando, e existe mais uma surpresa, um guardião. O Dragão de Barbatos, e o nome dele é Carter Hall. Então descobrimos que quando ele chegou na Forja, ele tentou acendê-la novamente, mas que isso não funcionou e o corrompeu, o transformando nesse monstro, no Dragão de Barbatos. De volta à batalha, Bruce e Clark fogem do Dragão Gavião. Mas em um momento, Bruce começa a citar falas do diário de Carter para ele, falando que ele só foi ali atrás do grande herói Gavião Negro, que agora ele está morto. E o grande monstro concorda, dizendo que realmente o herói está morto. E isso faz acender uma faísca na Forja. E era esse o plano de Bruce. Eles precisam pular nessa faísca. Ela é sua última esperança. Enquanto isso, as equipes continuam. Mulher Maravilha derrota o Adão Negro usando a arma do Gavião Negro que ela achou. Mas o Batman que ri atira em Diana e rouba a arma. Aquaman e o Exterminador chegam ao centro da Terra, através do túmulo do Rei Arion, e descobrem que existe tecnologia de Atlantis ali, controlando a temperatura do núcleo da Terra.
Eles usam as máquinas que acharam ali para extrair o metal que eles foram procurar. E eles conseguiram, mas... a Raia Negra aparece, e ele trouxe algum dos cavaleiros para deter Aquaman e Exterminador. Enquanto isso, a equipe do Lanterna Verde acha Jax, e junto a eles encontram o Canhão Fênix, que foi feito para acender o núcleo da Terra, se algum dia ele começasse a descer para as trevas. Mas ao tentar usar o canhão, eles notam que ele está configurado para o oposto. Ao invés de elevar a Terra, ele está para afundá-la. E é aí que chegam outros Cavaleiros das Trevas, dizendo que tudo vai de acordo com o plano. Eis então que vemos. O plano dos Cavaleiros das Trevas era usar o ovo para ativar o canhão inverso e atirar no núcleo da Terra para o escurecer. E com isso, a arma do Gavião seria usada como guia para levar esse mundo para baixo, para as trevas. E ele já está fundo o suficiente para Barbatos chamar os seus exércitos. O Batman que ri vai embora, deixando Diana para brigar com a Lady Gavião. Mas ao receber um soco com o laço da verdade, ela acorda e recupera sua consciência. Então Diana e Kaera juntas entram no portal que as levará para Barbatos, para as trevas. E chegando lá, elas dão de cara com inúmeros monstros, incontáveis feras, daqueles universos. Mas elas não desistem e partem para a guerra. Enquanto isso, Barbatos, o Lorde dos Pesadelos, vê seu plano se desenrolar, enquanto seus cavaleiros arrastam seus prisioneiros, a Liga da Justiça, até a sua torre. Em meio à batalha, Diana bate mais forte que pode, com o metal da arma do Gavião no metal especial dos seus braceletes. Ela grita chamando a Liga. Isso os faz acordar, e eles começam a lutar contra os Cavaleiros das Trevas. Com isso, o Homem Borracha sai do seu ovo e se junta à luta. Ele diz para Diana que o sinal mais forte que ele sentiu no Bar Oblivion veio lá de baixo, da fonte, das trevas. Então Kendra e Diana ficam em cima do portal que levam até a forja, e Kendra segura o laço da verdade, para que Diana possa descer e achar seus amigos. Diana desce, mas ao chegar lá, ela é surpreendida pelo dragão gavião da forja. Mas quando ele ia atacá-la, Kendra o vê e o chama pelo nome. Ele a reconhece e estende a sua mão para sua amada. Ao ver isso, Barbatos não permite. Ele o ataca dizendo: Ele é o dragão da forja e nada mais. Nesse exato momento, a equipe do Cyborg chega, com todas as versões boas do Batman que eles puderam recrutar no multiverso, e eles se juntam à luta. Ao ver que Carter Hall ainda está vivo dentro daquele monstro, Diana tem esperança. Ela entra na lava da forja em busca de seus amigos. E mesmo sendo atacada pelos dragões coringas de Barbatos, Kendra relembra Carter de quem ele é, do herói, do Gavião Negro. Isso faz com que a forja acenda. Enquanto Barbatos luta contra os Batmans que chegaram, ele diz que não há chance deles ganharem aqui nas trevas, mas uma voz discorda dele. Então vemos Superman, Diana e Bruce saindo da forja, cobertos com armaduras e armas, feitas do metal mais poderoso de todos, o 10º metal, também chamado de Elemento X. Quem o possui pode criar qualquer coisa. Então Batman joga batirangues feitos dele na Liga. E com isso, todos da Liga estão prontos para a batalha com armaduras. E quando Barbatos se prepara para gritar para chamar os seus exércitos, Gavião aparece e o ataca. Então ele se vê obrigado a usar sua última carta, e ele chama o seu cavaleiro favorito, ordenando que ele faça o plano final. Eis então que o Batman que ri tira as ataduras do seu prisioneiro, o Monitor, e ele explica que o plano final é usar a matéria dele com a antimatéria do cérebro do Antimonitor, juntando elas com a energia das trevas dele, e contudo, explodir toda a realidade do reino de cima. Mas ele chega, o Batman, mas a sua armadura não funciona ali. A energia das trevas a anula. Então o Batman que ri diz que ali a luta vai ser apenas entre eles dois.
eles começam uma luta, não poupando esforços ou ataques. Mas enquanto lutam, o Batmonkey ri o provoca dizendo: "O que você vê? Você nunca lutou com alguém que tem o mesmo preparo que você. Eu não sou ele, como você pensa. Eu sou você, exatamente como você, mas sem os seus códigos de conduta, sem as regras, exceto uma. O Batman sempre vence." O Batmonkey ri atira em Bruce. Bruce fica no chão sangrando, enquanto o Kiri diz: "A arma que matou nossos pais, eu a carrego sempre comigo, para me lembrar que eles morreram porque eles usavam regras." Ele explica que o Batman é feito para ser o predador perfeito. Ele só não é porque usa suas regras, e por isso, esse será o fim dele. Ele aponta a arma para a cabeça de Bruce e a engatilha. Mas ele recebe um tiro nas costas. Na verdade, uma bandeirinha escrita Bang. E eis que o inesperado acontece. Coringa aparece, dizendo: "Ha! Você deveria ser chamado Batman que fala. Mas tenho que admitir, gostei da caverna." Ele começa a avançar, dizendo: "Então, Bats, parceiros?" E Batman diz: "Eu fico com as pernas." E o Coringa: "E eu com o rosto." Eles atacam o Batmonkey ri. Esse era o seu ponto fraco. Todos esses Batmans malignos só conseguiriam planejar algo que o Batman normal pensaria. E nunca ele imaginaria que ele trabalharia junto com o Coringa. Esse sempre foi o furo no plano. O Batmonkey ri foge e tenta acionar a alavanca para acabar com tudo, mas eles conseguem pará-lo. Enquanto isso, lá fora, os heróis estão derrotando os Cavaleiros das Trevas. Mas Barbatos conseguiu derrubar Carter Hall, e com seu machado, ele vai derrubar a Torre Dourada. Mas quando ele começa a levantá-la, Diana dá seu bracelete com o 10º metal para Kendra, e ela vai até Barbatos e o derrota, atravessando seu peito. A caverna que os Batmans estavam lutando começa a desmoronar. Ele consegue fugir com o monitor. Estão todos na montanha. Sabem que Barbatos não ficará no chão por muito tempo. Eles precisam parar tudo isso. Então o monitor explica que eles não precisam da torre. Eles estão usando o metal mais forte da criação, que está presente em tudo. E que juntos, eles conseguiriam libertar as pessoas que estão presas nas torres humanas. E com isso, o seu planeta vai voltar para a luz. E assim eles o fazem, dando as mãos, usando o 10º metal. Eles começam a libertar as pessoas. E com isso, deixa Barbatos fraco. Eles estão salvando o seu mundo, juntos, com toda a criação. Eles conseguiram levantar a Terra para o seu lugar, mas o poder era tão grande que eles foram além e chegaram no limite do multiverso, no mural onde tudo acaba. E sem perceber, eles o atravessaram, onde mistérios maiores os aguardam. Então é isso. Bruce dá uma festa para agradecer a todos. Tudo voltou ao normal. Barbatos agora está acorrentado, preso nas profundezas do multiverso, com correntes feitas do 10º metal. A Forja dos Mundos voltou a funcionar e trará novos mundos, realidades e possibilidades com ela. Carter Hall está vivo na sua ilha, está descansando e ficará bem. Mas antes de dormir, ele escreveu sobre visões, do presente e futuro. E nem tudo são boas notícias. Sandman sumiu, e com ele, um livro da biblioteca de Lucien. Por estarem usando o metal da criação, cada um deles acabou adicionando coisas à realidade. Desejos ocultos, medos, como Atlantis saiu das profundezas e está na superfície. A possível chegada de antigas forças do universo que podem querer castigar a Terra por tudo que aconteceu. A verdade é que o muro no fim do multiverso o protegia, e escondia de um universo bem maior, cheio de perigos desconhecidos. Mas essa noite, ele apenas quer agradecer os seus amigos, por estarem ao seu lado e por salvarem o mundo. E para eles não se preocuparem, pois assim como de costume, o Batman tem um plano. Fala pessoal, curtiram a saga como eu? Eu passei meses resumindo, planejando como fazer e editando essa saga toda. Foi trabalhoso, mas eu adorei fazer.
Agora chegou aquele momento chato em que vocês começam a me odiar. Então, eu sou do litoral de São Paulo, mas consegui um trabalho na capital. Então, eu fui para a capital e estou morando com uma tia minha. Estou de favor num quarto. E lá eu não tenho computador. Então o canal vai ter que dar aquela parada de sempre. E vai demorar um pouco. Eu peço a compreensão de vocês. E 1000 desculpas. Eu odeio ficar tempo sem postar. Mas a minha vida tá meio bagunçada. Estou procurando conseguir ajeitar minha vida, para poder mexer no canal com mais frequência. Para terem noção, eu estou editando os vídeos em alguns fins de semana que vou pro litoral ver meus pais, mas que na real eu fico socado no quarto mexendo em vídeos pro canal. Então, eu gostaria de explicar o porquê do sumiço. Mesmo existindo comentário de pessoas dizendo que não ligam pra mim, que eles não querem saber e só querem vídeos. Mas mesmo não sendo a minha obrigação, eu me sinto no dever de dar uma justificativa a vocês, porque vocês sempre me apoiam e nunca saem do canal, mesmo com eu vacilando, demorando para colocar vídeos. Bom, é isso. Por favor, aguentem firme. Eu ainda vou conseguir deixar o canal semanal sem pausas, mas pela correria e bagunça que tá a minha vida, eu peço compreensão e desculpas. É isso aí. Como sempre, pessoal, se gostou, deixa aquele like. E se curtiram o conteúdo e querem ver mais, é só se inscrever. Até a próxima!